agora teremos uma palestra muito legal também com a nossa professora orientadora atual, a Poliana Brandão, que a Aline vai apresentar para vocês um pouquinho do currículo dela. Bom, pessoal, a Poliana também vai estar na mesa redonda de 5 horas e ela se disponibilizou agora para vocês não ficarem sem nada, né, nesse horário que tivemos vaga. Então, Poliana, ela é fisioterapeuta com especialização em fisioterapia neurológica adulta e em médico-cirúrgica pela residência multiprofissional de interiorização de atenção à saúde pela UFPE. Ela também é mestre em saúde da criança e do adolescente pela UFPE, possui formação no conceito Bobat pediátrico e em Pilates e é docente universitária e sócia proprietária da clínica Neuroenvolver. O tema da palestra que será apresentada é uma abordagem do método Bobat em pacientes neurológicos pediátricos. Poliana, seja muito bem-vinda. A gente agradece de coração por todo o apoio, pelo apoio também da gente, né, na construção desse evento e por estar nos auxiliando agora nesse momento. Seja muito bem-vinda e fique à vontade. O teu áudio está desligado. Exato. Oi, gente, bom dia. Só coloquem aí um retorno se estão escutando direitinho. Vou compartilhar aqui. Ótimo. Então, gente, eu assumi aqui uma missão de a gente falar um pouquinho sobre o Bobat, né? Como as meninas disseram, eu tenho formação no Bobat pediátrico e vim dividir um pouquinho da experiência com vocês. Né, vou tentar ser um pouco mais prática, né, trazer mais a vivência prática da minha experiência mesmo, né? Atualmente eu trabalho com pacientes pediátricos, né, de diversas patologias. Então a gente, no caso do conceito Bobat, nós vamos entender que podemos utilizá-los, né, utilizar esse conceito com diversas patologias, né, voltadas para pacientes neurológicos. Pode ser utilizado tanto para pacientes pediátricos como também para pacientes adultos, tá? O conceito Bobat, ele foi criado e em seguida foi que começou a ter a formação específica para criança e específica para adulto. Tá? Então, vamos entender só um pouquinho sobre o conceito para mostrar um pouquinho mais da prática a vocês. Eu até tentei colocar alguns vídeos, mas não consegui, mas aí eu consegui tirar alguns prints e vou mostrando para vocês. Então, aqui só um histórico, né? Acredito que quem ainda não passou pela disciplina de neuro ou de pediatria vai passar e vai entender um pouquinho, né, de como foi criado esse método, esse conceito, né? Foi criado por um casal na década de 50, né? Começou a ser divulgado na década de 50. Então, o casal era esse aqui, essa é uma foto bem conhecida, né? Bem divulgada desse casal, que é o Karel e a Berta Bobat, né? Eles eram casados, ele era neurofisiologista, médico, e ela era professora de ginástica e em seguida também se tornou fisioterapeuta. Então, eles juntos, eles começaram a perceber que o tratamento convencional da fisioterapia para pacientes neurológicos não tinha tantos efeitos, né? E a Berta, ela foi atender um paciente, né, que teve um AVC, e ela começou a perceber que alguns movimentos que ela fazia nas extremidades, por exemplo, refletiam no tronco do paciente. Ou muitas vezes os movimentos que ela fazia no tronco do paciente refletia nas extremidades. Então ela começou a perceber que existiam outras formas de tratamento e que algumas posturas poderiam interferir no tônus muscular para esses pacientes, alguns movimentos, alguns manejos específicos. Então foi quando eles começaram a estudar, né, o Karel se voltou mais para estudar sobre as hipóteses, né, que poderiam influenciar nisso, as hipóteses da época, né, da evolução da neurofisiologia, e desde então esse conceito ele vem sendo aplicado e apesar de ter sido divulgado na década de 50, ele até hoje é muito atual, porque até hoje esse conceito ele vem se atualizando, né, de acordo com as novas descobertas, com os novos estudos, ele também vem trazendo e somando, né, com um conceito que já existia. E desde dessa época, a Berta ela já pensava muito na funcionalidade do paciente. Então, apesar de a gente achar que a CIF, né, que é o que traz mais a nossa profissão da fisioterapia mais voltada para a funcionalidade, e a gente achar que isso é mais atual, porque a CIF veio em 2002, né,
e apesar de nem ser tão atual assim, né, que 2002 já fazem 18 anos, e até hoje a gente tem uma certa dificuldade, né, para colocar a CIF em ação e realmente colocar em prática, mas lá na década de 50, Berta já se preocupava muito com a função do paciente, né, e ela começou a pensar como é que eu posso influenciar na função do meu paciente, já que ele não vai voltar a ter os movimentos normais, mas que ele possa voltar a ser funcional, que ele possa conseguir voltar a fazer certas atividades que ele já não consegue depois dessa lesão que ele sofreu. Então, aqui é indicado, né, o conceito BOBAT ou treinamento neuroevolutivo, como também é conhecido. Os critérios de indicação são para todas as idades. Qualquer déficit funcional pode ser utilizado o BOBAT. Tá? Desde que esse paciente ele tenha algum tipo de interferência, tenha sofrido algum tipo de interferência no desenvolvimento do seu sistema nervoso normal. Tá? Isso vai cursar com atraso de desenvolvimento, vai cursar com alterações de movimento e de postura, como também de tônus. E aí vem esse conceito para tentar restabelecer a funcionalidade desse paciente. Então, uma coisa que o BOBAT tem de diferencial, na verdade, não só o BOBAT, alguns outros conceitos também, como o PNF, busca muito envolver o paciente em uma determinada, dentro das suas capacidades funcionais e dentro das tarefas que são relevantes para o seu dia a dia, né? Isso é o que a CIF recomenda para que a gente faça como avaliação em nosso paciente. Então, quando o paciente chega para a gente, né, seja ele uma criança, seja ele um adulto, a gente sempre tem que pensar quais são os aspectos positivos que esse paciente já apresenta. Por exemplo, é um paciente que é colaborativo, que consegue entender o que a gente conversa com ele, que quando a gente pede para ele executar diversas tarefas ou algumas tarefas, ele consegue, ou pelo menos ele tem a iniciativa de iniciar essa tarefa, tá? O ambiente em que ele vive é favorável, a família traz alguma soma nesse tratamento também, tá? Então, a gente vem com uma abordagem diferente, né, com um treinamento neuroevolutivo voltado para a solução de problemas, e aí a gente precisa fazer uma análise funcional do nosso paciente. Então, a gente foge daquela avaliação que é só voltada para aspectos motores e físicos do nosso paciente, né, que seria aquela estrutura e função que a gente tem lá na CIF, mas também se volta para as atividades que esse paciente executa no seu dia a dia e também para a sua participação social. Então, o nosso maior objetivo com esse paciente, quando a gente utiliza o conceito BOBAT, deve ser focar em uma atividade que esse paciente queira retornar a fazer ou que esteja com alguma dificuldade e fazer com que ele volte a ter participação social. Tá? Então, não adianta a gente ficar focado só no que é físico, no que é motor, né? E não se preocupar com a função que aquelas alterações motoras estão interferindo nesse paciente. Tá? Então, quando a gente faz essa análise funcional do nosso paciente, a gente tem que pensar, conversar com esse paciente ou com os seus familiares, quais são as tarefas que ele está tendo mais dificuldade, que ele gostaria de voltar a fazer, que você vê que ele pode retornar a fazer, né? Só precisa de um treinamento mais específico. E aí a gente vai analisar exatamente essa tarefa, como é que está sendo feita, como é que ele faz essa tarefa. Tá? Então, por exemplo, se nosso paciente diz que quer voltar a se vestir sozinho, colocar a blusa sozinho, tá? Ele não consegue fazer essa tarefa atualmente, ou ele demora muito tempo fazendo essa tarefa, e é uma coisa que ele quer voltar para se tornar mais independente. Então, a gente vai analisar como ele faz essa tarefa nessa avaliação. Então, a gente vai lá, posiciona o paciente da forma adequada, tá? Coloca uma câmera também em um ângulo adequado, que dê para perceber todo esse paciente, a postura em que ele se encontra, as compensações que ele pode apresentar, né, no decorrer dessa tarefa, e a gente pede para ele executar a tarefa da forma que ele conseguir. Tá? Então, ele vai ou tentar fazer a tarefa e não conseguir, ou ele vai fazer a tarefa e a gente vai ver em quanto tempo ele executa aquela tarefa. Tá? Então, a gente vai analisar também quais são as compensações que ele faz, se é um paciente que apresenta uma postura alterada, que pode estar interferindo, ou que está tendo algum déficit de mobilidade em alguma articulação importante, e esse déficit de mobilidade pode também estar interferindo nessa tarefa, tá? Ou é algum déficit de força muscular que pode estar interferindo também. Então, se a gente for pensar nessa atividade de colocar uma blusa, ele pode não conseguir fazer toda a mobilidade, toda a amplitude de movimento do ombro, ele pode não ter força suficiente para fazer esse movimento, ele pode ter uma restrição de mobilidade da coluna e por isso não conseguir fazer essa extensão na hora que vai colocar
tá? Então, tudo isso pode estar influenciando. Então, a gente vai analisar a tarefa, como é feita por esse paciente, mas a gente também vai observar quais são as possíveis alterações que podem estar levando a ele ter essa dificuldade de executar a tarefa. Observar como é que está o tônus postural, o padrão postural que ele se encontra, o que é que ele tem de habilidade, então, o que é que ele já faz dentro dessa tarefa, ele já consegue fazer tais itens e quais são as inabilidades, o que é que ele ainda precisa conseguir fazer para conseguir completar essa tarefa, tá? E mais uma vez lembrando, sempre pensar também nos aspectos positivos que esse paciente apresenta. Não adianta a gente só pensar, ele não faz isso, ele não tem isso, e não perceber também o que é que ele já tem, o que é que ele pode contribuir nesse tratamento. Né? E aí, dentro dessa tarefa, a gente também precisa perceber qual é o ambiente que esse indivíduo se encontra. Como é a casa desse paciente, né? Se tem acessibilidade para todos os ambientes, como é a vida dele, se ele precisa se deslocar para fazer a terapia, se ele precisa se deslocar para retornar ao trabalho, ou para fazer alguma atividade de lazer, como é esse deslocamento, se tem carro próprio, se é feito de ônibus, se é com cuidador, como é que é feito, né? Se é com carro próprio, se ele utilizar a cadeira de rodas, como é que ele faz para se deslocar da cadeira de rodas para entrar no carro e também para retornar, tá? Então, a gente precisa entender todo o ambiente desse paciente. Não adianta só a gente querer que o paciente, por exemplo, retorne a andar, mas a gente não sabe como é o ambiente dele para que ele possa andar em casa, né? O que a gente quer não é que ele só faça a tarefa lá no nosso ambulatório de fisioterapia, é principalmente que ele volte a fazer essa tarefa quando ele chegar em casa. Então, a gente precisa saber se o ambiente é favorável para que ele consiga fazer esse retorno dessas tarefas também, né? No ambiente que ele passa o maior tempo do seu dia, né? Que é em casa. Então, a gente vai traçar um plano de intervenção individualizado para esse paciente, né, de acordo com o que ele apresentou. Nessa avaliação, o que a gente precisa avaliar de mais importante aí são as capacidades funcionais. Por exemplo, analisar qual é a função relevante para esse paciente, porque eu posso até achar que para ele é super importante ele voltar a comer sozinho, ele conseguir fazer esse movimento de levar a comida à boca. Mas pode ser que para ele isso não é relevante agora. O que é mais relevante é fazer essa atividade de retornar, colocar essa blusa. Tá? Então, a gente também tem que conversar com o paciente, não só o que eu acho como terapeuta, mas principalmente entender na vida dele o que é que ele está tendo de alteração e o que é que ele precisa melhorar. Quais são as mudanças posturais que ele apresenta? Se ele apresenta aquela postura muito fletida, se ele apresenta uma postura de escoliose ou de alguma alteração postural, tá? Como é que ele consegue permanecer em uma determinada postura? Por exemplo, ele quer colocar a blusa sozinho, certo? Mas ele consegue, por exemplo, estar lá sentado, sem um apoio nas costas e permanecer por um certo tempo naquela postura? Porque se a gente for pensar, na hora que a gente vai colocar uma blusa, mesmo que a gente esteja sentado, a gente precisa deslocar do encosto para conseguir fazer isso e colocar essa blusa. Então, será que ele consegue ficar sentado sem apoio por um determinado tempo? Pelo menos o tempo em que ele consiga fazer essa tarefa e conseguir retornar, se encostar? Porque isso também vai influenciar nessa função, né? Então, a gente tem que pensar em todos os detalhes, analisar todos os detalhes que vão ser necessários para que ele execute e que ele retorne a fazer essa função, né? E também promover atividades que sejam adequadas para a faixa etária, né? Falando aqui em específico para crianças. A gente tem crianças de 2 anos, a gente atende crianças de 4 anos, de 5, enfim, de todas as faixas etárias. Então, também tem que saber quais são as funções que são relevantes para aquela faixa etária. Por exemplo, uma criança de 10 anos que vai à escola, ela pode ter como uma tarefa mais relevante para ela, conseguir ir ao banheiro sozinha, porque ela não gosta que sempre que precisa ir ao banheiro, ela tenha que chamar um colega, ou tenha que chamar um auxiliar, certo? Então, pode ser que para ele o mais relevante seja isso. Já para uma criança de 4 anos, pode ser que para ele o mais relevante é conseguir brincar com bola, certo? Porque esse é o exercício que se faz muito na escola e ele sempre fica excluído nessa atividade. Então, é a gente pensar na participação social desse paciente, dentro do contexto em que ele se encontra, dentro da faixa etária em que ele se encontra e dentro do que é relevante para a vida dele.
Tá? E isso é uma coisa, é um erro muito comum do fisioterapeuta, porque às vezes quando é uma criança, aí a gente diz, não, eu vou traçar sozinha esse objetivo, eu vou conversar com os pais dele, mas aí eu traço junto com eles, e aí muitas vezes não se leva em consideração o que a criança nos diz, ou o que a criança poderia nos dizer, certo? Porque quando a gente pergunta a ele, ele pode nos dar muitas dicas do que é que ele tem mais interesse em fazer, certo? E aí muitas vezes a gente está lá treinando com o paciente, e esse paciente não dá muita importância para a atividade, não tem muita motivação para fazer aquela atividade. E se for um objetivo que a gente trace junto com ele, ele vai ter essa motivação, ele vai querer retomar fazer aquela função ou iniciar a fazer aquela função. Né? Então, vai ser muito mais proveitoso para ele, como também para a gente, como terapeuta, saber que ele está mais envolvido em todo esse processo. Tá? E quando a gente analisa essa atividade, né, a gente foi lá, filmou, viu como é que ele executa, viu os pontos positivos, viu o que é que ele já tem de capacidade funcional, mas a gente também precisa entender quais são as restrições que ele apresenta, quais são as atividades limitadas que ele apresenta. Tá? Se ele completa aquele movimento, se ele não completa, tá? Aquela tarefa que a gente está analisando, se ele completa, qual é o tempo de execução que ele leva para fazer essa tarefa, quais são as restrições que ele apresenta, alguma restrição postural, de força, de amplitude, de mobilidade, porque aí então a gente vai conseguir colocar em prática, né? Porque aí se eu sei quais são as restrições desse paciente, eu vou treinar essas restrições. Se for um déficit de força, eu vou trabalhar a força desse paciente. Se for um déficit de mobilidade, eu preciso trabalhar a mobilidade, para que quando ele for fazer a função, ele realmente tenha uma melhoria. Tá? Uma coisa também que é importante, a gente fala muito em função e muitas vezes os terapeutas, eles só pensam na função e não pensa quais são as restrições que esse paciente apresenta. Então, fica só treinando a função, mas se a gente só treinar a função e não treinar o que está de restrito, esse paciente também pode não evoluir, tá? Então, eu preciso sim treinar a função, mas eu preciso entender o que é que o paciente tem de alteração para que, quando ele for fazer a função, ele consiga fazer. Então, se ele tem déficit de mobilidade, eu preciso treinar a mobilidade, eu preciso melhorar essa mobilidade. Se ele tem déficit de força, eu preciso melhorar essa força, né? E aí sim, quando eu for treinar a função, ele já vai estar mais habilitado para conseguir executá-la. Certo? E aqui em relação ao treinamento neuroevolutivo, né, ao BOBAT, todo mundo já ouviu falar, desde que inicia lá na fisioterapia, se inicia, assim, quando se fala em BOBAT, se fala muito em pontos-chaves, né? E aí, só trazendo aqui bem rápido, esses pontos-chaves, eles vão nos auxiliar em quê? Dentro de um tratamento, né, utilizando o BOBAT. Tanto na facilitação de movimentos, a gente consegue, através dos pontos-chaves, facilitar transferências, facilitar permanências em posturas, mas também consegue inibir certos padrões posturais que não estão tão adequados. Tá? Por exemplo, se o paciente está lá muito fletido, a gente consegue inibir esse padrão postural através de um ponto-chave, melhorando essa postura do paciente. Então, a gente utiliza tanto para facilitar certas transferências, como também para inibir certos padrões. Tá? Aqui é só um roteirozinho que geralmente a gente utiliza, certo? Pensando muito no nosso paciente. Então, como eu disse, o BOBAT ele é indicado para pacientes que têm algum tipo de lesão do sistema nervoso. Então, esse paciente ele pode ter tanto hipertonia, como ele pode ter uma hipotonia, certo? Se ele tiver uma hipertonia, que é aquele aumento de tônus, aquela resistência ao movimento passivo, o que é que a gente vai querer fazer com ele? A gente primeiro vai tentar manejar esse tônus, tá? Tentar reduzir um pouco esse tônus do paciente, certo? Torná-lo mais próximo do normal, mas a gente não vai conseguir normalizar um tônus de um paciente que tem lesão do sistema nervoso central. Então, se ele tem uma lesão do sistema nervoso, essa lesão ela não tem como ser revertida, tá, gente? Então, ele sempre vai ter hipertonia. Com a fisioterapia, é impossível dele deixar de ter hipertonia. O que a gente pode fazer é manejar esse tônus, através das atividades, conseguir reduzir um pouco essa hipertonia, tá? E aí, a gente tenta reduzir o tônus para então vir com aquela atividade funcional, certo? Não adianta o paciente, do jeito que o paciente chegou, é para trabalhar a função com ele, então, do jeito que ele chegou lá na terapia, eu já vou trabalhar a função com ele. Por exemplo, de colocar a blusa. Certo, a gente tem que treinar essa função, mas antes a gente tem que entender o que é que ele tem de restrição, trabalhar com ele essas restrições, para então a gente ir treinar lá aquela função. Certo? Porque também, se ele ficar só treinando a função, ó, ele vai estar com todas as alterações e vai estar tendo sempre restrições nessa função.
Já se o paciente tem uma hipotonia, né, que é aquele tônus mais baixo, é aquele paciente que tem uma maior flacidez, né, a gente precisa trabalhar atividades de estimulação dentro dessa terapia para tentar aumentar o tônus desse paciente e, a partir de então, a gente vir treinar a função com ele. Tá? Então, mais uma vez, a gente precisa treinar aquelas alterações primárias, secundárias que o paciente apresenta, para então eu chegar lá naquela função, certo? E aqui, também explicando como é que a gente utiliza esses pontos-chave, tá? Existem alguns tipos de pontos-chave, existem os pontos-chave que são mais proximais, existem os que são mais distais, tá? Proximais podem ser o ombro, o quadril, tá? Caixa torácica, ó, como essa terapeuta está aqui. Já distais vão ser pontos-chave que são mais distantes, né, do nosso eixo. Então, cotovelo, punho, joelho, tornozelo. Então, se o meu paciente ele tem uma maior restrição, ele tem uma menor autonomia, eu utilizo pontos-chave mais proximais, porque eu vou dar um suporte maior a ele, né, diante dessa atividade que eu vou fazer com ele. Já se meu paciente ele tem uma melhor autonomia, né, ele tem uma melhor função, eu posso trabalhar com eles trabalhando em cima de funções de pontos-chave distais. Só um momentinho. De pontos-chave distais. Porque quando eu utilizo pontos-chave distais, eu auxilio menos esse paciente. Então, ele vai ter que trabalhar mais para executar essa função e ele vai ter que ter um melhor controle motor para conseguir executar essa função, né? Já que o terapeuta não vai estar auxiliando tanto. Então, a gente sempre utiliza também esse raciocínio. Se meu paciente está mais habilitado naquele momento, eu utilizo ponto-chave mais proximal. E com esse mesmo paciente, a partir do que ele vai evoluindo, eu posso ir colocando pontos-chave mais distais, né, para que ele trabalhe mais naquela atividade. Então, vai dependendo muito do controle motor que esse paciente apresenta. Aqui alguns exemplos de pontos-chave proximais, tá? De cabeça, o de externo, ombro, quadril, certo? São o que a gente chama de pontos-chave proximais. Pontos-chave distais são aqueles que são mais aqueles que a gente vai auxiliar menos o paciente, né? Então, a gente vai exigir mais que o paciente trabalhe na atividade. Então, aqui, ó, ponto-chave distal de punho, certo? Aqui, nesse paciente. E também aqui, ó, mais uma vez de punho, fazendo... Aqui, na verdade, ela tá fazendo de ombro e cotovelo, porque tá um pouquinho mais baixa a mão, né? Mas é referente ao cotovelo. E nesse de punho, né? E aí a gente vê que o paciente, ó, ele tem que ter um bom controle, ele precisa acompanhar esse movimento, né? Para conseguir, para que ele consiga executar essa função. Porque como ela está fazendo ponto-chave mais distal, ele tem que trabalhar mais aqui, né? Para executar essa função. Então, a gente tenta utilizar esse raciocínio quando a gente está lá com o nosso paciente. E outra coisa bem importante no Bobat é a transferência de peso, certo? A gente precisa sempre pensar em transferir o peso do paciente quando a gente vai executar funções. Porque a gente, no nosso dia a dia, para executar qualquer função, a gente faz transferência de peso. A gente transfere o peso para um membro para executar aquele movimento, né? Então, a gente precisa causar pressão em uma determinada estrutura para conseguir liberar a outra estrutura. Então, a gente só consegue fazer movimento quando a gente tem transferência de peso. Se a gente for pensar na nossa marcha, a gente transfere o peso para um lado, né, para uma perna, para conseguir transferir, para conseguir fazer um movimento com a outra perna. Depois, a gente transfere o peso para aquela perna que está lá apoiado e consegue fazer um movimento com a outra perna. Então, isso é uma coisa que é essencial. Tá? Para eu conseguir fazer algum tipo de movimento, para o meu paciente conseguir participar daquele movimento, a gente tem que transferir o peso para uma determinada área do corpo para que ele consiga movimentar uma outra área. Tá? E aí a gente sempre tem que pensar nisso também quando estiver lá com o paciente, para que realmente a gente facilite o movimento, tá? E não fique atrapalhando, porque às vezes o terapeuta, quando não faz essa transferência do peso da forma adequada, tá? Quando não executa de forma funcional, acaba que a gente, quando vai lá, é como se estivesse brigando com o paciente, porque o paciente quer fazer uma coisa e a gente vai estimulando a outra, e na verdade não é nenhum dos dois que ele precisa para aquele movimento. Certo? Então, de acordo com a função que a gente quer que ele faça, a gente precisa transferir o peso para o membro que vai suportar o peso, para que ele consiga executar o movimento correto, tá? Essa paciente aqui, ela quer levantar o tronco. Então, o terapeuta precisa transferir o peso para os membros inferiores, tá? Que
nesse momento, esse peso está sendo transferido tanto para membro superior quanto para membro inferior. Então, precisa transferir o peso para o membro inferior para que ela consiga liberar essa extremidade superior e execute esse movimento. Ou esse paciente aqui, ele está aqui na bola, ele tem que pegar algum objeto que está aqui na frente e trazer para a terapeuta. Então, a terapeuta ela tem que usar da bola também para transferir esse peso, né? Ele pegou lá e ela vai puxando o paciente mais para perto dela e levando a bola mais para longe. E aí ele vai conseguir ir voltando, né? Claro que ele vai ter que ter uma participação aqui de força muscular, principalmente de abdômen, para conseguir voltar, para ficar sentado e entregar lá o objeto à fisioterapeuta, certo? Mas aí a gente sempre tem que pensar, onde é que eu preciso transferir o peso? Eu vou precisar transferir o peso para o quadril desse paciente para que ele consiga liberar o tronco e levante para entregar, né? E aí a gente precisa também colocar a bola na posição adequada para quando ele for transferir o peso, tá tudo adequado para ele, certo? Então, uma coisa importante, gente, referente ao tratamento, né, que a gente faz com o Bobat. Sempre que eu estou com meu paciente, eu fui, analisei a função dele, eu vi qual é a função que ele quer executar. Então, meu objetivo com ele vai ser que ele consiga ficar sentado para que ele fique com a postura adequada sentado para que os pais consigam dar comida a ele. Porque o que é que acontece atualmente, antes da terapia? Ele fica fazendo muita flexão, aí os pais têm que ir lá, ajeitar o tronco dele, a cabeça dele, para conseguir dar essa comida, certo? Então, a tarefa funcional que eu vou querer com ele é que ele melhore essa postura sentada, tenha um melhor controle de tronco para conseguir ficar na postura adequada sentado. E aí eu já sei que meu objetivo com ele é esse, eu já avaliei meu paciente, já vi quais são as alterações que ele apresenta para isso. Então, ele tem muita diminuição de mobilidade, tá, da coluna, então ele fica lá muito fletido, ele tem diminuição de força de extensores, ele tem pouca participação, certo? Ele precisa de algum estímulo para conseguir levantar essa cabeça. E aí a gente vai, na nossa terapia, o nosso tratamento fisioterapêutico, ele vai ser preparado em 3 fases, certo? Nossa estratégia de tratamento vai ser em 3 fases, dentro de uma mesma terapia. Então, se eu tenho lá 40 minutos com o meu paciente, nesses 40 minutos eu tenho que ter a preparação, a simulação e a transferência. O que é isso? A gente já analisou, já sabe que o que eu quero trabalhar com ele é para ele melhorar a postura sentado na hora da alimentação. Então, primeiro eu preciso preparar. O que é preparar? Eu preciso saber quais são as restrições que o paciente apresenta e eu trabalhar essas restrições, seja de força, seja de amplitude de movimento, seja de alteração postural, algum tipo de compensação que ele apresenta, tá? Primeiro eu vou trabalhar, vou preparar todas essas restrições que o paciente apresentou. Depois eu vou para a simulação, que é o quê? Trabalhar exatamente aqueles grupos musculares que vão precisar estar bem quando ele for fazer aquela ação, aquela função que a gente vai treinar com ele, certo? Então, quando eu for colocar ele sentado, para ele conseguir permanecer sentado por mais tempo, eu preciso treinar certos grupos musculares. Aí eu venho aqui para a simulação, certo? Então, eu faço tarefas semelhantes a que ele vai precisar fazer, ativando aqueles grupos musculares que ele vai precisar ter para quando for executar a função. E então eu venho para a transferência, que aí sim é trabalhar aquela função que a gente quer que ele melhore, certo? Então, como eu disse a vocês, se o paciente chegou lá na terapia, eu não posso ir direto trabalhando com ele a função, porque ele apresenta restrições, e essas restrições têm que ser trabalhadas para então a gente chegar no momento de trabalhar aquela função e treinar aquela função. Tá? Então, eu preparo o paciente, eu melhoro a flexibilidade daquela musculatura que está mais encurtada, eu melhoro a força daquela musculatura que está com a restrição, certo? Eu melhoro a amplitude. Aí, depois eu venho trabalhando os grupos musculares específicos que eu vou precisar para que ele melhore, e então a gente vem para a transferência. Então, a gente vem treinar a função. Então, transferência é o treino da função que eu tenho como objetivo para o meu paciente. Certo? Então, uma coisa que a gente precisa entender é que quando a gente trabalha com neuro, a gente não trabalha de forma aleatória. Às vezes o paciente chega, a gente sempre faz as mesmas coisas, a gente não tem um objetivo com ele, certo? E a gente precisa ter. Então, se o meu objetivo é esse, eu vou avaliar, vou treinar com ele exatamente o que ele precisa para aquela função e depois, por exemplo, de 10 sessões, eu reavalio para ver se ele está conseguindo fazer aquela função. Conseguiu atingir aquele objetivo, já vai traçar um novo objetivo.
não conseguiu fazer perfeitamente aquele objetivo. Então, vamos tentar traçar novas estratégias para que ele consiga realmente atingir aquele objetivo e a gente passar para o próximo, tá? E a gente sempre tem também no Bobat os nossos objetivos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, eu também não vou estar trabalhando de forma aleatória lá no meu primeiro mês, porque eu sei que daqui a 12 meses o meu objetivo com ele é que ele ande. Então, eu tenho o meu objetivo a curto prazo, tenho o meu objetivo a médio prazo, que é com 6 meses, e tenho um objetivo a longo prazo. E eu sempre tenho que estar pensando em todos esses objetivos para que eu prepare ele, para que ele consiga chegar lá naquele tempo, fazendo a função que eu tinha traçado com ele, e junto com os familiares também, e com o próprio paciente, né? Claro. E aqui eu trouxe uma sequência de um tratamento, certo, com essa paciente. Essa é uma paciente que ela tem síndrome congênita do Zika vírus, né, que é a microcefalia. Nessa época ela tinha 2 anos e 6 meses, eu acho. Era uma paciente que, comparada aos outros pacientes de síndrome congênita, ela tinha um prognóstico melhor, ela tinha uma evolução melhor, certo? E aí, vejam, primeiro eu estou aqui avaliando a função com ela, ela precisava permanecer nessa postura, sentada, tá? Com um apoio na frente e permanecer com a postura, e a gente filmou e viu quanto tempo ela permanecia naquela postura, ela conseguia permanecer naquela postura, certo? E aí, essa foi a primeira avaliação. Vejam que ela apresenta, ó, nessa postura dela, bastante flexão de tronco, né? É aquela postura bem fletida, a cervical bem anteriorizada, né? Isso indica fraqueza muscular, certo? De extensores. E um pouco de encurtamento também aqui de flexores, né? Então, essa foi a primeira avaliação, aí a gente começa a tratar ela. Claro que a gente não avalia só a função desse paciente, certo? A gente avalia a função, como ele executa aquela função, quanto tempo ela permanece, e aí a gente também vai avaliar como é que está a amplitude de movimento de todas as articulações, certo? Como é que está a força, como é que está a mobilidade da coluna. E aí, nessa avaliação, eu percebi que ela tinha uma certa restrição da mobilidade da coluna, certo? Então, ela precisava ganhar mobilidade, porque como ela tinha aquela postura bem fletida, a coluna dela estava com bastante limitação de mobilidade, certo? Então, aqui eu trabalhei um pouco de mobilização com ela, certo? Vejam que aqui ela já estava estimulando uma certa extensão, né? Para diminuir essa postura aqui flexora, tá? E aí a gente vê que ela está na postura adequada para que eu consiga fazer essa mobilização, tá? Aqui eu coloquei a mesma foto, acho que me confundi, mas é uma coisa importante, gente. Aqui na frente, a mãe dela estava mostrando o brinquedo com ela e conversando com ela, e aí vejam que ela estava bem atenta também a essa interação que estava tendo com a mãe, certo? Porque com criança a gente sempre tem que trabalhar da forma mais dinâmica possível, da forma mais lúdica possível, né? Porque senão, como é que ela estaria? Ela estaria lá com aquela postura bem fletida, olhando para baixo, porque não tinha nada que interessasse a ela, né, ali na frente. E aí a gente quer que ela fique ativa, ela quer que a gente faça a mobilização, mas quer que ela também ative essa musculatura de forma voluntária, né? E aí vamos trabalhar bastante força de extensores, porque era o que ela precisava. Ela estava com uma certa restrição de força muscular, né? Uma diminuição de força de extensores. Então, ó, comecei a trabalhar com ela bastante rotação de tronco, e aqui ela tinha que pegar um brinquedo aqui na frente e trazer para mim, certo? E aí vamos lá. E aí tinha que ser brinquedos que interessassem a ela, porque senão ela não ia fazer, né? Na foto eu tirei aqui, mas estavam aqui nessa caixinha, e ela ia lá, pegava e trazia. E aí vejam que para ela fazer esse movimento, ela tinha que dissociar aqui o quadril, né, da cintura escapular, tinha que fazer muita rotação, então ela já estava treinando essa musculatura, e precisava, além disso, fazer um movimento com o membro superior, que eu também precisava que ela melhorasse esse movimento de membro superior, porque na função que eu queria, ela também tinha que estar, ó, apoiando aqui na frente, numa barra, né? Então, ela também precisava melhorar essa função aqui de alcançar, de segurar em uma estrutura, né? E vejam que nessa função ela apresentava muita flexão também de membro superior, tá? Quando eu tentava colocar o bambolê mais para frente, ela puxava, então ela só conseguia se manter segurando com muita flexão de membro superior. E eu precisava também trabalhar essa extensão de membro superior e diminuir
esse padrão flexor, certo? Então, trabalhamos aqui, vejam que não é uma função fácil. Se eu for fazer com vocês, por exemplo, se vocês forem treinar isso, é uma coisa que demanda gasto energético, que demanda força muscular, tá? Não é uma coisa simples, não. Aqui, ó, a gente colocou, tinha uma outra terapeuta aqui, né? E aí a gente fazia esse movimento, eu ficava movimentando a bola para trás, para frente, e ela tinha que se manter com a postura ereta, né? E com extensão de tronco, porque o que eu queria é que ela conseguisse ter essa reação de estar sempre ativando essa musculatura extensora, né? E diminuindo aquela postura de flexão. E aí a gente vê que com determinados estímulos ela respondia bem e ela conseguia fazer essa extensão, né? Quando ela tinha aí uma motivação para isso. Já, ó, nessa outra aqui, não sei se dá para ver bem na foto, mas ela está sentada no rolinho. E aí a gente coloquei aqui na frente um feijão, e eu disse a ela, a gente vai ter que empurrar para que a gente tente derrubar essa parede aqui. Então, vamos empurrar, força. E aí eu ia junto com ela empurrando, e ela super feliz, né, na atividade que ela tinha que fazer, que era de empurrar, que ela tinha que derrubar. E aí, vejam, tudo isso aqui que a gente viu, né, de mobilização, de atividades de fortalecimento muscular, de extensão de tronco, tudo isso é o que eu chamei para vocês nesse fluxograma aqui anterior, de preparação. Eu estou preparando esse meu paciente, né? Estou preparando a musculatura, estou preparando mobilidade, para então eu vim aqui para esse daqui, que seria a segunda fase, a simulação, certo? Por quê? Como o meu objetivo com ela era que ela fizesse essa função, e aí eu precisava que ela trabalhasse bem extensores, então a minha simulação foi ela ter que ficar sentada, veja que era uma postura bem semelhante ao que eu queria com ela como objetivo, e ela tinha que empurrar. E eu estimulava também ela a estender, eu ia lá no braço dela e tentava estender também esse cotovelo, certo? Então, essa daqui já foi essa segunda fase de simulação. A minha simulação com ela era ela ter que empurrar, e aí eu às vezes soltava o bracinho dela para ver se ela mesma conseguia fazer esse movimento, às vezes ela permanecia, às vezes ela ia caindo, mas é a segunda fase já, a simulação. Então, eu estou trabalhando os mesmos grupos musculares que ela precisa ter para quando ela for executar essa função. Certo? E aqui, ó, ainda é da primeira parte de preparação, também trabalhando muito extensor, certo? Então, ela tinha que ir lá na frente, pegar o brinquedo que estava aqui na frente. Então, ela tinha que apoiar o peso, né? Transferir o peso para membro superior, né? Trabalhava bastante essa musculatura aqui, né? De romboides, de extensores. E trabalhava também, ó, extensão de membro superior. Lembra que era o que eu queria também, que ela estava com muita flexão. Então, ela tinha que transferir o peso e tinha que estender membro superior, né? Então, aqui também fazia parte da preparação, certo? E aí... Eita, acho que eu não consegui colocar outra imagem. Mas, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, tá, gente? Que é só depois que a gente terminou, esses foram 5 sessões só que eu fiz com ela, que era para a gente ver se ela conseguia atingir o objetivo. E aí a mãe mandou uma foto para mim, dela em casa, e ela bem sentadinha, com a postura ereta, né? E conseguindo executar essa função. Então, a gente tem um objetivo alcançado. E às vezes a gente acha que um paciente que é mais grave, que tem um prognóstico, né, mais difícil, ele não vai conseguir evoluir em nada. E isso não é verdade, certo? A gente tem que quebrar esse tabu da neuro, da pediatria e perceber que a gente deve sim alcançar objetivos e traçar principalmente os objetivos adequados para esse paciente, certo? Deixa eu ver só se eu mostrar imagem para vocês rapidinho. Meninas, tem alguma pergunta? Que aí qualquer coisa eu já vou respondendo enquanto eu abro aqui. Oi, Poliana, tem sim pergunta aqui. Pronto, pode ir dizendo que eu vou abrindo aqui. Certo. A primeira pergunta é do Breno. Ele faz assim: quem faz o Bobat Baby consegue atender um paciente em neuroadulto com o Bobat ou vice-versa? Porque hoje em dia o Bobat está bem dividido, né? Exato. Existe a formação do Bobat pediátrico, existe a formação do Bobat adulto e existe o Bobat avançado, que é, por exemplo, o Bobat Baby, certo? O Bobat Baby é já um avançado, então só pode fazer o Baby quem já fez o pediátrico,
entende? Aí já seria uma próxima etapa. E aí, respondendo a sua pergunta, Breno, o que é que acontece com esses pacientes? Os pacientes, eles diferem muito, certo? Se a gente for pensar no paciente pediátrico, ele é bem diferente de um paciente adulto. Porém, né, e aí quando eu falo diferente, é em questão de tanto estrutural, né, quanto também de trabalhar funções específicas vão ser bem diferentes entre uma criança e um adulto. Porém, existem patologias que são comuns tanto à idade adulta quanto à infância. Por exemplo, a paralisia cerebral. Uma pessoa que tem paralisia cerebral, ela vai crescer e vai ficar adulta. E aí acaba que os objetivos, o tratamento, na verdade, ele vai funcionar de uma forma bem semelhante, né? Porque vai ser para a mesma patologia com as mesmas características. O que vai diferir, claro, é que a participação social desse paciente vai mudar, ele vai passar a ter outras funções e eu tenho que ir adaptando aquilo, né, que a faixa etária dele demanda. Mas, por exemplo, se eu sou um fisioterapeuta e eu trabalho com adulto e com criança, o ideal é que eu faça os dois BOBAT, certo? O BOBAT pediátrico e o BOBAT adulto, né? Por que tem essa divisão? Porque existem realmente algumas coisas que são muito diferentes e que vão precisar ser melhor adaptadas para esses pacientes, certo? Então, o ideal é que o terapeuta tenha a formação de acordo com o público que ele atende, tá? Ótimo. Tem mais duas perguntas que, na realidade, são sobre a mesma coisa, então eu vou resumir. É a pergunta da Alicia Lima e da Thalita Souza. Gostaria de saber onde você realizou o curso e onde indica para quem tem interesse em realizar. Pronto, gente, vejam só, existem empresas que fazem, né, que produzem esse curso. Quando a gente vai fazer, a gente sempre tem que observar se essa empresa ela é cadastrada na Associação do BOBAT brasileira, certo? Salvo engano, só tem 3 empresas no Brasil que são cadastradas, tá? A empresa que eu fiz foi a Cerne, que é uma empresa do Rio de Janeiro, tá? Foi com a Tereza. E essa empresa é cadastrada, então quando a gente entra lá no site do Bobat, existe um site que é do Bobat, e aí quando a gente entra lá, todos os terapeutas que têm formação em Bobat estão descritos lá, de acordo com a cidade de atuação, certo? Então isso é muito importante, porque a formação do Bobat, ela demanda tempo, ela demanda um custo, né, e que não é barato, então a gente fazer um curso desse, sem saber a procedência, sem saber se realmente é reconhecido, é um risco, né, que a gente não pode correr, tá? Então, a gente sempre precisa ir olhar lá no site do Bobat se aquela empresa é cadastrada, ou se os instrutores, que são os instrutores que vão dar aquele do curso do Bobat, são cadastrados, certo? Aí lá no site tem todos os instrutores, seja de físio, seja de TO, seja de fono, que são cadastrados pela Associação Brasileira do Bobat. Aí você só faz o curso quando o instrutor que está lá na propaganda desse curso esteja cadastrado nesse site. Tá? Então, é um cuidado importante que a gente precisa ter. O curso, ele tem, não me lembro o exato qual é a carga horária, mas no total dão 2 meses de curso diariamente, certo? Então, é um curso que ele é bem extenso, né? É realmente uma formação nesse conceito. E quem tem essa formação no conceito Bobat acaba tendo, como é que eu posso dizer, alguns reconhecimentos, como, por exemplo, essa questão do site, certo? Fica cadastrado lá no site. Então, se meu paciente, ele tem dúvidas se eu tenho realmente o Bobat ou não, ou se ele quer confirmar se aquele terapeuta tem Bobat ou não, ele confirma lá no site, tá? Aqui, antes de eu responder, se tiver mais alguma pergunta, aqui aquela mesma criança, certo? Quando ela chegou em casa, a mãe mandou a foto para mim, depois das 5 sessões. Eu tinha até o vídeo da pré-avaliação e da pós-avaliação, só que eu não consegui colocar aqui. Mas só mostrando o quanto a gente percebe que a postura dela melhorou. Ela não conseguia ficar nessa postura, certo? Ela ia caindo aqui para frente por causa da postura flexora. Ainda precisa melhorar muita coisa, né? Mas a gente vê que em 5 sessões a gente conseguiu ter uma evolução boa, ela já conseguia ter uma melhor extensão aqui de tronco, certo? Só para mostrar a vocês. Pronto. Me digam aí se tem mais alguma pergunta.
Não, professora, só muitos elogios. O povo está elogiando demais aqui no chat. Ah, que bom. Foi um susto, né? Mas deu certo. Verdade. A senhora maravilhosa conseguiu aí dar uma palestra incrível para a gente. Inclusive, a gente quer agradecer muito pela sua disponibilidade, pela prestatividade de estar aqui com a gente, nos ajudando, né? Obrigada pela orientação. Vamos aproveitar esse espaço, né, para apresentar, que o pessoal não ouviu no início. Essa é a nossa professora orientadora da nossa liga, que é o nosso braço direito, está sempre dando apoio e está aqui arrasando também com a gente, né? Parabéns, professora, e obrigada. Bom, gente. Muito obrigada. Vocês são fantásticas, super organizadas. Nunca conheci um grupo tão organizado que quando tem uma ideia vão-se embora atrás. E realmente foi esse evento, né, foi muito lutado por elas. Elas planejaram cada detalhe, né, e estão realmente de parabéns. E ainda tem muita coisa, né? Hoje à tarde ainda tem um bocado de coisa, amanhã ainda tem muita coisa. Então aproveitem aí vocês o evento e tentem absorver o máximo possível.